Boa noite, paz do Senhor. Bom, gente, eu vim fazer essa live de novo, né, para dar mais uma palavra, né, do Senhor para vocês. Eu fiz a live de manhã, mas como vocês perceberam, a minha ring light, ela é de bateria, ela é recarregável, então ela descarregou e eu fiquei sem luz. Então ficou muito ruim o vídeo, né? Não dá para enxergar nada. Mas o importante é que a palavra de Deus foi passada, né? Eu falei como é que Paulo, por que Paulo comparou a igreja com o corpo, né, de Cristo, né? Por que ele comparou? E como Deus quer que a gente se alinhe, como é que Deus quer que a gente entre em sinergia um com o outro para que estejamos em comum acordo, para que estejamos interligados com tudo, para que tudo flua bem, né? Então, eu peço a vocês que vocês assistam e também que vocês compartilhem esse vídeo, né? Então, vou dar uma pausa aqui no meu fundo musical e a gente vai fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada por mais um dia, por mais um fôlego de vida, obrigada por estarmos na Tua presença aqui, Pai, porque o Senhor fala na Tua palavra que onde estiver 1, 2 ou 3 em Teu nome, aí o Espírito Santo do Senhor habitará. E eu creio que muitas pessoas vão assistir essa live, eu creio que o Senhor vai enviar muitas pessoas para ouvir a Tua palavra, descida do Teu trono, feito da Tua vontade, Deus. Então eu peço, Senhor, Paizinho, que perdoe nossos pecados, perdoe nossas transgressões, perdoe nossas falhas. Pai, esteja conosco até a Tua vinda, nos direcionando, nos ensinando, nos disciplinando, Pai. Nos levantando quando caímos, Pai. Peço, Pai, que o Senhor passe com seu bálsamo da cura em cada casa, em cada lar, em cada pessoa que estiver assistindo essa live, Pai. Alcance o coração daquelas pessoas que precisam, Pai, da Tua palavra, que precisam ouvir o Teu evangelho, Pai. Influencia, Deus amado, Deus querido, com o Teu Espírito Santo, Pai, porque só Ele, Pai, consegue fazer com que a pessoa enxergue onde ela está tropeçando, porque o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus de graça, de paz, de luz, o Senhor é Deus de sabedoria, Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor não quer perder nenhum seu, e que todos o Senhor resgatará. Então eu peço, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa que compartilhar, e toque no coração delas, Pai, que elas precisam ouvir e sentir o Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu não ia falar de novo na live, eu não ia fazer 2 lives na sexta-feira, porque eu não costumo fazer 2 lives, né? Eu costumo fazer só uma, mas como eu disse, né, eu senti vontade de fazer, né, essa live de manhã, iniciar, só que o meu ring light ele descarregou e aí eu fiquei sem luz, né, e ficou muito ruim, né. Então, lá no finalzinho, quando eu disse que Deus nos mostra onde estamos com problemas, onde estamos tropeçando, que Ele nos mostra onde devemos melhorar, o que devemos abandonar, quais hábitos nós podemos abandonar, né? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e convence e mostra onde estamos errando. Então Deus nos dá um diagnóstico disso, né? Ele é muito transparente, Ele é um Deus de muita transparência, Ele é um Deus de justiça, de força, de verdade e de fé, né? Então, quando nós nos conectamos com Deus, nós nos reajustamos com Ele, automaticamente nós sentimos a necessidade de estar reajustados também com nossos irmãos, estar bem, você quer estar bem com as pessoas que estão ao teu redor, você quer levar amor para essas pessoas, você quer levar paz, você quer levar refrigério para essas pessoas, você quer mostrar
o amor de Deus, porque você sente de uma forma tão intensa que você transborda e você passa isso adiante. E é esse amor que eu venho transmitir aqui para vocês todas as sextas-feiras. Por que eu não faço mais live? Porque eu sou uma pessoa que eu prego a palavra de Deus, mas eu não tenho teologia, eu não sou formada em teologia, né? Eu estou estudando a palavra de Deus recentemente e eu senti um amor tão grande por pregar a palavra de Deus, por falar da palavra de Deus. Eu não quero ser pastora, mas eu quero falar da palavra de Deus. Eu sou uma filha dele, né? Ele me tirou do fundo do poço, então eu quero externar a minha gratidão a Deus, mostrando para os meus irmãos, mostrando para vocês o que ele fez na minha vida, mostrando a palavra dele, mostrando como é que ele age, que tipo de Deus ele é, porque às vezes as pessoas elas têm Deus de uma forma totalmente diferente daquilo que a Bíblia daquilo que a Bíblia fala, daquilo que Jesus pregava quando ele estava na terra, né? As pessoas têm um Deus distante porque muitas pessoas elas não lêem a palavra de Deus. Muitas pessoas elas só vão na igreja, ouvem o que o pastor fala, mas elas não leem a palavra, porque a nossa cultura, ela não é uma cultura que gosta muito de leitura. Existem muitas pessoas que amam leitura sim no Brasil, mas no nosso caso, eu vejo uma escassez muito grande da leitura da palavra de Deus. Isso é muito sério, porque isso acomete as nossas crenças, isso acomete o nosso conhecimento de quem é Deus, porque a fé da gente, ela se alimenta através da palavra, né? Ele fala que a fé vem ao ouvir e ao ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai se fortalecendo. É como se você estivesse colocando a sua casa numa rocha e não num banco de areia, como diz a palavra, né? Feliz aquele homem que plantou a sua casa numa rocha. E nós que lemos a palavra, você e eu que lê a palavra, nós estamos plantando a nossa casa numa rocha, né? Então, quanto mais você se alimenta da palavra, isso é um ciclo, mais você aprende a amar Deus, mais você conhece a Deus, mais você conhece a palavra, mais as promessas de Deus estão acessíveis a você, porque você começa a conhecer as promessas, porque nem todo mundo conhece as promessas de Deus, né? As pessoas têm as promessas de Deus como se fosse um livro de historinha, um conto mítico que fosse tão distante que não fosse inalcançável, mas não é verdade. Por quê? Porque elas têm uma deficiência da leitura da palavra. Então, quanto mais você se alimenta, quanto mais você lê a palavra, mais fé você adquire, né? Mais verdade você vê na palavra de Deus e você não corre o risco de se enveredar por doutrinas estranhas e não corre o risco de que ninguém te engane. Por isso ele fala na palavra dele, vão ler a minha palavra, porque as escrituras testificam de mim, né? Elas testificam de Jesus, elas testificam de Deus. Então, gente, eu peço para vocês lerem a palavra de Deus. Não precisa vocês lerem a Bíblia com rapidez, não. Leia pelo menos um versículo por dia, já é o suficiente. E a outra coisa, quando vocês forem ler a palavra de Deus, vocês não abram a Bíblia em qualquer capítulo e leiam, não. Porque a Bíblia, ela é autoexplicativa. Para você entender ela, você tem que ler o livro todo, por exemplo, de Gênesis. Por exemplo, esse mês eu vou começar a ler Gênesis. Começa a ler desde o começo, não pega pedaços de versículos, não. Porque quando vocês pegam um pedaço de versículos, perde um pouco a coesão daquilo que você tem para entender. Se você não conhece a Bíblia toda, se você ainda não leu a Bíblia toda, então corre o risco de você ter uma interpretação errônea daquele versículo. Então é necessário e é interessante você pegar a Bíblia e ler ela inteira primeiro, para depois você estudar em cima daquela palavra, para você poder fazer uma análise e entender aquilo que Deus quer para você. Por exemplo, esse versículo que fala de Romanos 12, 4, 5. Aqui ele fala assim, com um só temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos,
Somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Nessa análise aqui, deixa eu abrir aqui o livro de Romanos para vocês, que eu vou dar uma explicadinha aqui, básica para vocês, de como mais ou menos eu faço para me estudar a palavra, para mim não cair em erro de interpretação, o que é muito sério, porque as pessoas elas têm essa deficiência e aí elas entram por doutrinas estranhas. Às vezes um versículo a pessoa não entende bem, pega aquele versículo isolado e explica de uma outra forma, da forma que ela quer, e não é assim que funciona. Você pega aquele versículo, você estuda em cima dele, você diz mais ou menos o que aquele versículo quer dizer para você, né? Então aqui em versículo em Romanos 12, capítulo 4 e 5, ele estava falando sobre a consagração a Deus, em relação à humildade que o homem e a fidelidade que ele deveria ter em uso dos seus dons. Como é que a igreja iria se comportar, né? Que tipo de característica a igreja iria ter? É disso que se trata Romanos 12. Então, eu peguei esse versículo e exatamente comecei a fazer uma síntese do que seria isso. E aí me veio isso. O Espírito Santo ele vai te ajudando a interpretar. Quando você vai ler a palavra de Deus, você não pode pegar a Bíblia de qualquer jeito e ler. Você tem que pegar a Bíblia, você tem que fazer uma oração e pedir, Senhor, me dê discernimento de espírito para eu entender a tua palavra. Me dê entendimento, me dê sabedoria para que eu possa entender e compreender bem a tua palavra. Então é isso que eu faço. E quando eu vou lendo, aí aquele versículo vai abrindo a minha mente e eu vou escrevendo e aí eu vou passando para vocês aqui. É assim, então é assim que funciona. Por exemplo, aqui ele fala, no começo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é isso que a palavra quer dizer, né? Ele está falando de que maneira nós deveríamos nos comportar. E logo em seguida ele fala: porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, ele estava falando da igreja, do corpo, e foi exatamente sobre isso que eu falei de manhã, né? Como é que Cristo gostaria que nós nos comportássemos como igreja? Como é que Cristo gostaria que nós nos relacionássemos como igreja? E é dessa forma, é como se nós somos um corpo, e um corpo ele não funciona em partes separadas. Tudo tem que estar interligado, tudo tem que funcionar corretamente. Quando um órgão começa a não funcionar corretamente, logo existe um colapso nesse corpo todo. E aí que entra o médico dando o diagnóstico de qual órgão deixou de funcionar, que tipo de função ele deixou de cumprir, né? E assim também somos nós, como corpo da igreja, né? Quando a gente está com algum problema no nosso meio, tanto familiar como da igreja, da sua congregação, ou do seu meio social, ou da sua família, ou do seu emprego, do seu trabalho, qualquer coisa que sai fora do contexto, que não é da vontade de Deus, você começa a ter problema. Quando você parar para pensar que ser cristão não é frequentar a igreja, você vai entender que tudo está interligado. Ser cristão é ser filho de Deus,
é ser cristocêntrico aonde você for, né? Ser cristão fica longe de ser uma pessoa religiosa. Deus não gosta de religiosidade. Ele não gosta de religiosidade. Tanto é que ele, quando estava ensinando, né, as pessoas a orarem, ele disse: não façam como fazem os hipócritas que ficam nas esquinas orando para que sejam vistos. Ou seja, isso é religiosidade. E ele abomina a religiosidade, né? Então, a Igreja de Deus se trata mais de sermos parte de uma família, né? E essa família em si começa dentro do seu lar e externa isso para a sociedade. Aonde você for, você está tratando com a sua família, porque você tem que parar para pensar que todo mundo, exatamente todo mundo ao redor de nós, é nosso irmão, porque logo é filho de Deus, porque é criação de Deus. Né? Então nós devemos tratar o nosso próximo exatamente assim como nós trataríamos um irmão de sangue, porque realmente ele é o nosso irmão. Por quê? Porque ele é filho de Deus, ele é obra de Deus, né? Então, aonde nós formos no trabalho, na academia, na igreja, na escola, no teatro, onde você for, na feira, no supermercado, onde você estiver tratando com pessoas e você tratar as pessoas bem dentro de um padrão cristocêntrico. Eu não estou falando da sociedade, porque a sociedade ela está corrompida pelo poder capitalista, ela está corrompida pelo pensamento do homem, né? Das coisas materialistas do homem, né? Então tudo tem uma troca. Só que a pessoa que pensa com Cristo, que tem cabeça de Cristo, coração de Cristo, ela vê de uma forma diferente. Ela vê uma sociedade que é um corpo de Cristo e que funciona corretamente se ela fazer a parte dela. Por exemplo, eu vou ao supermercado e a moça do supermercado me deu um troco a mais. Qual é a minha como cristã? Né? Fazer vista grossa, botar o troco no bolso e ir embora para casa, ou eu olhar, conferir o trocado e devolver para ela. Aí você vai estar dizendo: ah, mas isso aí é uma boa ação para você ser boazinha. Não. Você tem que pensar com a cabeça que Cristo pensa. Se você não quer para você, você não quer para o próximo, né? Porque logo aquela moça, se você não devolver o troco que ela deu a mais para você, o que vai acontecer? Vai sair do salário dela. Né? É aí que entra a lei de Deus, é aí que entra as instruções que Deus colocou dentro desse livro aqui, ó, maravilhoso, chamado Bíblia. É aí que entra as instruções, né? Foi por isso que Deus escreveu essa palavra, para que nós vivêssemos e nós lêssemos e tivesse um entendimento, uma luz da verdade de como se comportar em sociedade, como se comportar como igreja, né? Como filhos de Deus, né? Porque logo você pensa assim: se eu devolver o troco para ela, ela não vai ter problema nenhum, ninguém vai descontar do salário dela. Mas se você não devolver o troco para a moça, no caso, ela vai ter problema. Você vai estar prejudicando ela e prejudicando o estabelecimento, porque o patrão dela vai começar a não confiar mais nela, né? E aí o estabelecimento alguns estabelecimentos, alguns acontece isso, tem uns que são intolerantes, eles demitem o funcionário, aí aquele estabelecimento já vai ficar sem funcionário, né? E aí eles já vão ter todo um problema para readmitir outro funcionário, fazer outro treinamento. Então, isso é questão de você parar para pensar como é que está funcionando o mundo hoje. Porque todo mundo só quer saber do seu próprio umbigo, todo mundo só quer se dar bem, porque quer se livrar de alguma coisa ou quer se dar bem em cima de alguém, né? Então, quando a gente parar para pensar com a cabeça de Cristo, quando a gente parar para pensar com o coração de Cristo, a gente vai ser pessoas melhores, né? E como a gente faz isso? Lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um livro de instrução divina para a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos moldando, ele vai nos alimentando cada vez mais e vai nos guiando para o que é certo, para o que é errado e para o que você
tem que deixar, o que você não, o que você, isso aqui tá bom, você pode continuar com esse comportamento, esse aqui não, você precisa se livrar disso. Ele te incomoda, você começa a se sentir incomodado. Se você antes roubava, você não vai roubar mais. Se antes você era mau caráter, você não vai ser mais. Se antes você traía a sua esposa, depois, a partir do momento que você conhece verdadeiramente o Espírito de Deus, você passa a ser uma pessoa mais fiel, você não quer trair, você começa a ter nojo de adultério até. Entendeu? Então são coisas desse tipo que as pessoas não enxergam. Eles acham que ser cristão é ir para a igreja e acabou. Não, isso aí é ser religioso. É diferente. Ser cristão é filho de Deus, é filho de Cristo. É acatar as palavras de Cristo, é ser o modelo de Cristo. Isso é ser cristão. Né? Ir para a igreja, colocar a Bíblia embaixo do braço, ouvir algumas palavras que o pastor fala, isso é ser religioso. Deus não gosta de religiosidade, né? E as pessoas estão banalizando demais a igreja de Deus, porque elas não estão dando mais ouvidos umas às outras. As pessoas às vezes veem um crente, vira troca de calçada, porque não quer ouvir. Por quê? As pessoas acham que ir para a igreja já é o suficiente, gente. Mas ir para a igreja é só tu ir para o templo, se animar com os irmãos, se animar diante de Deus, estar em agradecimento a Deus. Você está junto ali, né? Está em festa comemorando. Mas você sai dali, você vira uma outra pessoa, Deus não se agrada disso. Quer dizer, você só é crente dentro da igreja. Quando tá fora é outra pessoa totalmente diferente. Deus gosta de verdade. A mesma pessoa que você demonstra ser na sua congregação, você tem que demonstrar ser na sociedade, no seu trabalho, na sua casa, com sua esposa, com seu filho, com a sua mulher, com seu empregado, com quem quer que seja. Com seu cachorro, com seu gato, não importa. Porque Deus gosta de verdade. Deus gosta de atitude verdadeira. E quando você se incomoda com isso, você fala, Deus, tira isso de mim, isso não me pertence mais. Deus, eu não gosto de ser assim. Quando você começa a magoar as pessoas, você começa a se sentir mal, sabe? Você quer se livrar disso. Você começa a se sentir incomodado, você fala, não quero mais ser essa pessoa. E é aí que entra aquela palavra que Deus disse, que Jesus disse a Nicodemos. Se a pessoa não nascer de novo no espírito, ela não consegue ser uma nova criatura, né? Porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do espírito, ele é espírito. Ou seja, ele tem uma vida espiritual conectada com Deus. Né? Ele vai se transformando em outra pessoa, uma pessoa melhorada com certeza. Uma pessoa reajustada, uma pessoa conectada com Deus, uma pessoa totalmente equilibrada diante de Deus, da sociedade, diante das pessoas com quem ela vai se envolver. Mas a gente tem que estar em constante oração, porque não esqueçam também que ele fala que o nosso inimigo está ao nosso derredor, só vigiando, né, para qualquer tropeço que você tenha, para que ele possa nos estragar. O que é esse inimigo? Né? O inimigo é o espírito maligno. Ele fica olhando as suas ações e ele vê aonde você tem uma brechinha, onde ele pode entrar, né? É onde ele pode se aproveitar de você. Se o teu mal é a bebida, ele já vai entrar naquele vício ali da bebida, para fazer com que você saia do caminho correto que você está. Né? Se o teu mal é passar alguém para trás, ele vai usar isso. Ele vai te mostrar dinheiro. Se o teu mal é trair a tua mulher, ele vai botar uma mulher bonita na tua frente para que você veja e você seja seduzido. Porque Satanás, ele é sedutor. Né? Então a gente tem que pensar com a cabeça de Cristo. E tem que pedir para ele, Senhor, me molda, me ensina a ser uma nova criatura, cria em mim uma nova mente, um novo ouvido para que eu escute a tua voz, para que eu ouça a tua voz, me torne uma nova pessoa, uma nova criatura, me restaure, lave as minhas vestes. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos moldando, ele vai depositando em nós todas as pérolas que nós precisamos nos encher dela, porque ele fala que nós temos que buscar tesouros no céu, porque lá a traça e a ferrugem não corrói. Porque se nós buscarmos os tesouros da terra, todos os tesouros da terra acabam em pó, né? E os tesouros do céu não, gente. Quando Jesus voltar, tudo isso vai ficar.
Não estou dizendo aqui para você não trabalhar, para você não buscar, para você não sonhar, para você não querer ter um carro, não ter querer ter uma casa, né? Porque ele fala que nós viveríamos aqui na terra e nós desfrutaríamos do melhor dessa terra, mas com honestidade, com verdade, sem mentira, sem corrupção, sem querer passar o outro para trás, sabe? Então a gente tem que estar interligado. Se você não quer para você, você não quer para o outro, então logo você vai tratar o outro bem. E isso é como se tu estivesse se conectando com o outro. E Deus vê essa atitude, Ele conhece no seu coração, porque Ele sonda o teu espírito. Ele sonda o teu coração, Ele conhece até antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe o que a gente havia de pedir a Ele, né? Ou se tu tá tramando algo contra alguém que você conhece, Deus tá lá, tá vendo, não adianta, né? Então, é isso, é sobre isso a pregação de hoje. Eu peço que vocês leiam o livro de Romanos, é um livro muito bonito, tá? A minha filha gosta muito de João, né, também, e logo eu vou ler esse livro para ela. Eu tô lendo, comecei a ler João para ela tá no capítulo 4, né, tá aprendendo a ler, eu tô ensinando ela. Mas Romanos é muito bom também, gente, porque ele vai te mostrar como é que um cristão tem que se comportar, né? Como é que uma pessoa cristã tem que se comportar. As pessoas acham que cristão não se diverte, só se diverte se a pessoa beber. Não, a gente se diverte sim, né? Miriam dançou na presença do rei, o rei Davi dançou na presença de Deus, né? Então, nós se divertimos sim, nossa vida é feliz. A pessoa acha que, eu perdi uma amiga. Como assim perder uma amiga? Que ela virou crente agora. Gente, o que é isso? Na verdade, ela ganhou a vida eterna, né? Quem perde é aquela pessoa que está longe do corpo de Cristo, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Todos nós somos o corpo de Cristo. Se nós estivermos separados desse corpo, nós morremos. É como se tu estivesse arrancando um coração do corpo e deixasse fora. Ele vai ficar longe, vai parar de bombear o sangue e ele vai sucumbir. A mesma coisa somos nós, se nós nos afastarmos de Deus, se nós nos afastarmos de Cristo, nós morremos, nós perecemos, porque nós não fomos feitos para viver separado dele, né? Ele criou um plano de salvação para nós, e esse plano de salvação chama-se Jesus Cristo, e é através da palavra dele, através da leitura da Bíblia, é que você vai fortalecer a tua fé, fortalecer o teu caráter, virar uma nova criatura, ter discernimento de espírito, ter domínio próprio, né? Ter mansidão, tudo isso eu pedi a Deus e hoje em dia eu tenho, graças a Deus. Eu preciso todos os dias orar por isso, preciso todos os dias me vigiar, preciso, né? Porque Deus fala vigiar, orar e vigiar, e nós temos que vigiar, não é o outro, tá? Não é para você ficar olhando a vida do vizinho ou do teu irmão da igreja. A fulana veio com a saia assim, o fulano é assim, o fulano não veio hoje no culto, não. Quando ele fala vigiar e orar, ele está falando da sua vida. Você tem que se vigiar 24 horas, porque um deslize nosso e a gente sucumbe ao pecado, porque a nossa carne é pecaminosa, né? A nossa carne tem prazer em pecar. Eu já falei isso aqui numa outra pregação que eu fiz aqui. Então é isso, gente. Eu peço que vocês leiam o livro de Romanos. Eu sou apaixonada por esse livro. Ele é muito lindo. Ele dá detalhes de como a gente tem que se comportar, como é que a igreja, como é que Cristo gostaria que nós se comportássemos. Às vezes eu ouço pessoas falar, eu não sei o que Deus quer de mim. Gente, é só vocês abrirem a Bíblia que vocês vão ver o que é que Deus quer de você, né? Mas eu não ouço a voz de Deus. Começa a ler a Bíblia que você vai começar a ler, a ouvir a voz de Deus, a sentir o coração de Deus, a entender o plano de Deus na vida de cada um de vocês. Porque quando a gente tem uma aproximação com Cristo, quando a gente tem uma aproximação com o Espírito Santo de Deus, automaticamente a gente começa a pensar com a cabeça de Cristo e a gente começa a ter aquela sinergia, sabe? De pensar conectando com Deus, exatamente no que Deus se agrada. Então é isso, né? É mais ou menos isso. E eu peço para vocês que vocês leiam o livro de Romanos, principalmente, né? Tem muitos outros livros aqui no Novo Testamento que são muito bons. Tem pessoas que não leem o Antigo Testamento porque acham que depois de Cristo ele foi invalidado, mas ele não foi. É necessário que vocês também leiam o Antigo Testamento. Eu estou lendo o Antigo Testamento, eu estou em 1 Crônicas,
né? Mas eu tô lendo para minha filha João, que ela gosta. Ela gosta do livro de Jó também, mas eu tô lendo João agora. E eu peço que vocês venham ler, para que vocês venham entender a palavra de Deus. E passe adiante. Peço que vocês também compartilhem essa live, né? Futuramente eu vou estar fazendo um canal para mim. Eu ainda não consegui personalizar meu canal, porque personalizar um canal não é barato, sai um pouquinho caro. Eu não sou especialista em mídia, sou péssima, né? Mas a gente vai começar a estudar, a gente vai começar a ler a palavra, a gente começa a ver umas coisas, Deus começa a te dar uns bizu assim, sabe? E você vai pesquisando, vai buscando, vai se informando. Daqui a pouco eu vou estar craque nisso, eu tenho fé em Deus, né? Então, fiquem com Deus. Não esqueçam de ler Romanos, tá? O livro. E até a próxima sexta-feira que vem. Amo vocês.